Ok. Olá, boa noite. Ok. Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para fazer mais uma sessão, a segunda edição do Quebrando o Tabu. O Quebrando o Tabu é proposto pelo PET Odontologia. Nós propomos discussões para falar sobre temáticas que são pouco discutidas no ambiente acadêmico. Na nossa primeira edição, nós nós discutimos sobre a questão LGBTQIA+, e para essa segunda edição, nós vamos falar sobre racismo. E para discutir essa temática tão importante e que ultimamente ganhou tanto destaque em todas as redes sociais, nós convidamos duas palestrantes para estar conosco. Nós temos conosco hoje Maria Alice Silva, que é fundadora do canal pedradexangu.com.br. Ela é dedicada à pesquisa acadêmica do Monumento Sagrado Pedra de Xangô, em Salvador. Ela é membro do grupo de pesquisa Etnicidades da Faculdade de Arquitetura da UFBA, membro do grupo de trabalho de implantação do Parque Pedra de Xangô, advogada, mestre e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA. Ela é autora dos livros Pedra de Xangô, um lugar sagrado, afro-brasileiro na cidade de Salvador, e Pedra de Zanzi, Xangô e Sogbu. Temos hoje também conosco Thaís Silveira, jornalista com mestrado em antropologia, especialista em marketing digital, possui quase 10 anos de atuação no mercado de comunicação, ativista negra e feminista interseccional, ministra palestras sobre tecnologia, questões raciais, diversidade em diversas empresas. Então, apresentando as nossas duas palestrantes, né, eu vou passar a fala à nossa primeira palestrante, Thaís, mas antes eu vou falar um pouco sobre a questão racial na nossa faculdade. Pode compartilhar a tela agora? Vou compartilhar a tela. Na nossa faculdade, a Faculdade de Odontologia, onde o PET Odontologia ele está alocado, né? No ano passado, no final do ano passado, eu e mais um grupo de amigas, nós percebemos, né, que mesmo estando numa faculdade, numa cidade onde a maioria da população é negra, o nosso curso de odontologia, um curso considerado, um curso elitizado, a gente percebe a presença majoritária de pessoas brancas. E sendo que dentro da faculdade da Universidade Federal existe a política de cotas, né? A gente já sabe que, no mínimo, ali deveria ter 50% de pessoas negras, e não é isso que a gente vê. E, então, vendo essa questão da falta de representatividade, a falta de acessibilidade das pessoas negras a cursos considerados elitizados, nós decidimos fundar, né, entrar em contato com todos os estudantes negros da Faculdade de Odontologia, e a partir daí nós fundamos o coletivo Mandume, né, que é o coletivo de estudantes negros da Faculdade de Odontologia. O nosso coletivo ele tem como objetivo acolher as pessoas negras, né, ser um espaço de discussão das nossas especificidades, de discussão das nossas questões que são particulares das pessoas negras, da nossa falta de representatividade no ambiente acadêmico. E a gente está se organizando enquanto movimento para que nossa causa seja vista, a gente ganhe força, né? E é isso, eu apresentei um coletivo, Mandume, que existe dentro da Faculdade de Odontologia. Agora eu vou passar a palavra para a Thaisa, para a Thaisa, que ela vai falar sobre as questões macros do racismo, né? O que a gente vai discutir agora. Obrigada pela participação hoje, muito obrigada, boa noite, Maria Alice, boa noite, Thaisa. Gratidão por aceitarem participar, gratidão por estarem aqui conosco mais uma noite, e hoje eu passo a palavra para você, Thaisa.
Então, boa noite a todas e todos. Eu gostaria inicialmente de saudar a todas as pessoas negras que estão aqui nessa live e a todas as outras pessoas que também tiraram um tempinho nessa sexta-feira, pelo menos aqui em Olinda Chuvosa, para estar aqui com a gente discutindo sobre um tema que é tão importante. Então, eu agradeço imensamente a o professor Ricardo Silva, que foi quem fez essa ponte entre mim e o PET de odontologia da UFBA, e propiciou que hoje nós pudéssemos estar aqui. E agradeço também a Maria Alice por topar dividir comigo esse tema, né, que é um tema tão importante, mas ao mesmo tempo também é um tema tão espinhoso e difícil de falar, mas ao mesmo tempo extremamente necessário, né? Então, eu espero que hoje seja uma noite em que a gente possa fazer diversas trocas, né? O nosso objetivo aqui é realmente construir uma conversa e é isso. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Então, como a Patrícia disse, eu vou trazer um pouco de contextualização e um pouco dos conceitos mais macros relacionados ao racismo, né? Esse racismo que é estrutural e estruturante dentro da nossa sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, como a gente está trazendo este tema através do PET de odonto, né, que faz parte de um curso, como a Patrícia bem falou, muito elitizado e está dentro do universo da educação superior pública. Eu também trouxe alguns dados relacionados à educação e ao acesso à educação de ensino superior para pessoas negras dentro do nosso país. A Mônica está dizendo que está sem som para ela. Mônica, veja se você não está conectada através de headphones ou se o áudio do seu computador não está mutado. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem, gente? Sim, eu acho que Mônica entrou pelo YouTube. Aí para ela deve estar ouvindo por lá agora. Ah, ok. A gente também está transmitindo via live no YouTube, então se vocês tiverem algum tipo de dificuldade de assistir aqui pelo Zoom, vocês podem também ver através do canal do FAUFBA lá no YouTube, tá bom, gente? Então eu vou começar, certo? A apresentação, né? E aí eu convido vocês para que a gente fale um pouco sobre racismo, né? E aí eu me apresento, né, brevemente. Eu sou Thaisa Silveira, sou jornalista, tenho um mestrado em antropologia pela Universidade Federal da Bahia e atualmente eu trabalho com marketing digital enquanto consultora, né? Então já trabalhei para empresas como Grupo Cornélio Brenan, já trabalhei, atualmente eu trabalho para a Loft e para o Porto Digital. Né? E aí, para iniciar a conversa, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma reflexão, já que a gente está aqui por conta do Covid-19 à distância. Eu queria convidar vocês, então, a fazer essa reflexão. Se nós estivéssemos dentro de um auditório, eu ia pedir para vocês fazerem o teste do pescoço literalmente, né? Eu não sei se vocês sabem ou se vocês já ouviram falar sobre o que é o teste do pescoço, mas ele nada mais é do que você olhar, de fato, ao seu redor, quem são, né, as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu chamo vocês para reflexão no sentido de quando vocês estão nos ambientes que vocês frequentam, na roda de amigos e amigas de vocês, dentro da sala da universidade, nos corredores, nos cursos de línguas, enfim, nos ambientes em que vocês frequentam, né? Vocês buscam olhar para as pessoas com a lente e a lupa da diversidade? Ou seja, o que significa isso? Vocês buscam se atentar se naquele ambiente que vocês estão existem mulheres,
existem mulheres negras, existem pessoas LGBTQIA+. Vocês buscam observar se existem homens negros nos ambientes que vocês frequentam e pessoas idosas e pessoas com deficiência, né? Então, essa reflexão do teste do pescoço é para que a gente passe a enxergar os lugares que nós ocupamos como lugares sociais. Ou seja, se eu frequento lugares em que não existe diversidade de pessoas, será que tem alguma coisa errada nesses locais ou a forma como esses locais eles têm permeabilidade de pessoas, né? E aí, quando eu peço para vocês fazerem essa reflexão, é no sentido de vocês entenderem primeiro o que é a diversidade, né? E aí eu trouxe uma definição sobre diversidade, né, que está ali no Wikipedia, que significa o seguinte: a diversidade, do termo latino diversitate, está ligada aos conceitos de diferença, oposição, pluralidade, multiplicidade, diferentes ângulos de visão ou abordagem, heterogeneidade, comunhão de contrários, intersecção de diferenças ou tolerância mútua. Esse último termo, tolerância mútua, eu não gosto muito, porque a ideia de tolerância ela está muito ligada a um goela abaixo, né? Então, assim, eu não gosto de fulano, eu não queria me relacionar com fulano ou estar num ambiente com pessoas como fulano, né? Com aquele tipo de perfil, mas eu preciso tolerar. Né? E tolerar é você ter que engolir seco. Então, eu não gosto muito desse sinônimo de tolerância, né? Eu acho que a ideia do respeito ela representa muito melhor do que necessariamente a tolerância. Mas quando eu trouxe essa imagem aqui para vocês e convidei vocês para fazer essa reflexão do teste do pescoço, eu estava, na realidade, falando sobre diversidade, né? Ou seja, quando você está nos ambientes que você frequenta, esses ambientes, eles são diversos, ou seja, esses ambientes que vocês frequentam, eles permitem e abraçam e são acessíveis a pessoas com deficiência, a pessoas negras, a pessoas de periferia, a mulheres, né? Então, isso a questão da gente olhar o mundo a partir da lupa da diversidade ajuda a gente a compreender qual é o nosso lugar social no mundo. E aí, eu inicio a minha fala chamando a gente para essa reflexão sobre diversidade, justamente para fazer com que a gente passe, portanto, a olhar a população brasileira, né? Ou seja, quem é a população brasileira, né? Ela é constituída de diversas raças. Aqui a gente tem realmente o que a gente chama de democracia racial, que nada mais é, né? Ou seria essa comunhão e essa convivência de todas as raças, de todas as etnias, de maneira amigável e de maneira saudável, né? Quem é a população brasileira? E aí eu trouxe alguns dados para a gente entender quem é a população brasileira. E hoje a gente tem, né, a partir dos dados do censo do IBGE, o último censo que foi lançado, né, que foi o censo de 2018, a gente tem a informação de que 55,8% existem já algumas outras pesquisas que falam em 56% da população, ela é constituída de pessoas autodeclarantes negras. E o que isso significa? Isso significa que
Segundo o IBGE, as pessoas que se autodeclaram enquanto pretas e pardas constituem a população negra do Brasil. Então, dentro desses dados do IBGE, nós temos mais de 50%, quase 60%, né, 56% da população brasileira constituída de pessoas negras, contra 44,2% de pessoas autodeclaradas brancas. E aí, como a gente está dentro de uma discussão que foi trazida, né, e incentivada pelo PET de odontologia da UFBA, eu também achei muito importante que a gente lançasse luz aos números referentes à educação, sobretudo a educação em nível superior, para que a gente entenda que, bom, se 56% da população brasileira ela é negra, aonde é que está essa mesma população negra, perdão, dentro das universidades e dos cursos de nível superior no país? E aí é importante que a gente também olhe não só para o corpo discente, mas para o corpo docente, ou seja, aonde estão os professores e as professoras negros e negras dentro do ensino, né? E aí, um dado que foi bem recente, né, que foi lançado de uma pesquisa de 2018, essa notícia é de 2018, negros e negras representam apenas 16% dos professores universitários. Na prática, o que isso quer dizer, né? Isso significa que, apesar de sermos a maioria da população brasileira, nós não estamos em cargos de docência na mesma proporção. É uma proporção muito pequena. E isso também nos fala sobre o acesso da população negra à educação, né? E aí eu trouxe também um outro dado que é bastante interessante, que é o seguinte: quando a gente fala sobre professores de graduação, professores de especialização, de doutorado e com mestrado, essa desproporção racial entre brancos e negros é muito maior. Então, quando a gente fala de professores de graduação, a gente tem um número, essa barra aqui mais escura representa os profissionais que são brancos. Então, a gente tem uma maioria de profissionais, de professores que são brancos. E quando a gente vai subindo, né, a graduação desses professores, ou seja, quando a gente observa a proporcionalidade entre professores, mestres brancos é mais de 85 mil. E quando a gente vai falar de professores com mestrado que são negros, a gente só vê pouco mais de 3 mil profissionais. Então, aqui a gente já enxerga um grande fosso que existe entre dentro da educação no que se refere a professores, ao corpo docente, né? E aí, seguindo, a gente também vê que essa desproporção ela também está nos cursos, ou seja, no corpo discente. Então, eu trouxe alguns dados com relação à quantidade de alunos brancos para a quantidade de alunos negros em determinados cursos, né? E aí a gente consegue ver que essa distância ela é muito grande. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ciência política ou de pedagogia, a gente tem um aluno negro para cada 5 alunos brancos, né? Essa diferença nas ciências sociais ela é um pouco menor, mas ainda é muito grande. Ou seja, para cada um aluno negro, nós temos 3 alunos brancos matriculados no curso de ciências sociais. Filosofia, história, letras, continua uma disparidade grande. Para cada 4 alunos brancos, apenas um aluno negro, né? E aí,
como a gente está falando do PET de odonto, né, como bem colocou a Patrícia, é um curso de elite nesse país, né, todos os cursos que são relacionados às engenharias e à área de saúde são considerados cursos de elite, essa desproporção ela fica mais abissal ainda. Ou seja, nos cursos de medicina e nos cursos de medicina veterinária, a gente tem 16 alunos brancos para cada um aluno negro. E quando a gente vai falar dos cursos de engenharia, esse número também, desproporcional, ele também é muito grande. Arquitetura e urbanismo e odonto, né, como a gente vem falando, são 12 alunos brancos para um aluno negro, né? Então, esses dados, eles nos trazem a reflexão de se a maioria da população brasileira, ela se autodeclara como preta, parda, negra, cadê essas pessoas acessando a esses direitos que são básicos, né? Como o direito à educação, por exemplo? Onde é que estão essas pessoas? Ainda que nós tenhamos tido grandes avanços relacionados a as cotas, né, que fizeram uma grande revolução, uma grande transformação, buscando equidade dentro do acesso à educação de ensino superior, a gente consegue perceber que essa disparidade ela permanece, ela ainda é muito grande, né? E aí eu trago para a gente a pergunta: o que é racismo, afinal de contas? Né? O que é racismo? Né? Como é que ele se apresenta e como é que ele atravessa a vida de pessoas negras? Né? Racismo nada mais é do que um sistema de poder e opressão. Então, quando a gente fala sobre racismo e faz essa pergunta, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que racismo é chamar preto de macaco. É falar que o cabelo de pessoas negras é bombril, é bucha, né? Só que isso é apenas um dos aspectos do racismo, né? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de um sistema de poder e opressão. Por que é um sistema de poder e opressão? Porque o racismo no Brasil ele é estrutural e estruturante. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá a gente tem que fazer realmente esse retorno histórico para poder conseguir compreender como é que é a face do racismo hoje. Então, como é que ele é estruturante, né? O racismo ele foi base para a estrutura social brasileira. O que é que isso quer dizer? Isso significa que no período escravocrata escolheu-se pessoas negras e pessoas indígenas, lembrando que o racismo ele não acontece apenas contra pessoas negras, mas no Brasil ele é feito de uma forma muito violenta e sistemática contra a população negra. A população negra que veio da África, ela foi colocada no Brasil em numa condição de escrava, né? Foram pessoas que foram escravizadas. Então, a base estruturante da sociedade brasileira, a base econômica e a base social, né? Ou seja, as pessoas negras que eram escravizadas, elas não eram nem entendidas enquanto pessoas, né? Ela estruturou, ou seja, o racismo, o entendimento de que uma raça, a raça aqui entendendo a partir da noção sociológica, tá, gente? Porque noção biológica nós sabemos que essa tese de que existem raças diferentes, ela não existe. Então, quando a gente fala de racismo, a gente precisa pensar em como que o racismo ele se estrutura sociologicamente, né? A gente está falando aqui da perspectiva sociológica. O Brasil ele foi constituído a partir dessa noção de que pessoas pretas não são pessoas. E se não são pessoas, são objetos, eu posso fazer com elas o que eu quiser. Por isso que é um sistema de opressão. Pessoas brancas vão oprimir pessoas indígenas ou pessoas negras. E por que é um sistema de poder que também é estrutural? Porque como a sociedade brasileira ela foi constituída a partir desse sistema escravocrata, era um sistema
em que existia hierarquia, uma hierarquia racial, uma hierarquia econômica, uma hierarquia social. Então, hoje, quando a gente olha para a base da pirâmide socioeconômica brasileira, a gente consegue perceber que quem está na base são pessoas negras, e se a gente consegue fazer um recorte interseccional de gênero, a gente consegue ver que quem está na base social econômica no Brasil são mulheres negras. E aí eu trouxe um dado também do IBGE que é bem interessante, com relação à diferença salarial entre pessoas brancas e pessoas negras. Ou seja, o salário integral de uma pessoa negra equivale a apenas 44% do salário de uma pessoa branca. O que isso quer dizer? Que a raça, na hora de você fazer a remuneração de um profissional, a raça é levada em consideração. E aí, quando a gente fala que homens e mulheres, né, existe disparidade salarial entre homens e mulheres, a gente precisa entender de que homens e de que mulheres a gente está falando, né? Porque quando a gente fala de um homem branco, a base salarial média de um homem branco é de R$ 3.000. E quando a gente fala de um homem preto, a gente está falando de 1.700. Então, a gente também precisa ter um olhar racial interseccional para a gente poder entender como é que o racismo ele se estrutura na nossa sociedade. Né? Ou seja, negros eles ganham menos, mesmo com o mesmo nível educacional de uma pessoa branca. Né? E aqui eu trouxe um pouquinho de dados com relação a isso, né? Por exemplo, como o tempo médio de estudos, enfim. E aí um outro dado que também é muito importante trazer é aonde é que está essa população negra quando a gente fala de mercado de trabalho, né? Então, também segundo dados do IBGE, de 2012 até 2018, conseguiu se identificar que a presença de pessoas negras está muito mais acentuada nas áreas de agropecuária, de construção e serviço doméstico. O que isso nos traz? Isso nos diz que o trabalho laboral braçal tem muito mais pessoas negras do que pessoas brancas. E isso também nos remete a todo um histórico de 300 anos de escravidão dessa população negra, que mesmo depois de uma abolição no papel, né, só um trâmite legal, essa população ela não foi construído nenhum tipo de política pública para incluir essas pessoas enquanto cidadãs e cidadãos dentro do nosso contexto social, né? Essas pessoas foram largadas à míngua. E hoje a gente consegue ver isso refletido não só na educação, como também no tipo de trabalho. Então, quando a gente vê que 65% do trabalho doméstico é feito por pessoas negras, quem são as pessoas que fazem trabalho doméstico hoje? São mulheres, e são mulheres negras. E aí, só para concluir a minha fala, para passar para a Maria Alice, se a gente pensa sobre vulnerabilidade hoje, a gente está no meio de uma pandemia altamente mortal e a gente está com um número que passa dos 60 mil mortos, a gente precisa olhar para esses números de uma forma interseccionalizada, racializada. Ou seja, dos 60 mil mortos, a maioria das pessoas que morrem por Covid-19 hoje no Brasil são pessoas negras, são homens jovens e de periferia. Então, a gente também consegue enxergar que a população negra ela continua sendo revitimizada, né? E isso é racismo estrutural. Alice? Alice? Liga o microfone e... Pronto! Boa
Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer pelo convite. É um imenso prazer estar aqui hoje para falar sobre racismo. Eu quero dizer que sou da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, e lá também nós temos um grupo negro, que é o grupo de pesquisa Etnicidade, que se dedica a tratar desses temas, né? A minha fala aqui é no sentido de falar sobre racismo na produção do espaço urbano. E gostaria de trazer um estudo de caso que foi a Pedra de Xangô, tema da minha dissertação de mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Antes de começar, eu gostaria de passar um vídeo que dá ideia, né? Exato lugar, porque muitos acreditam que não a conhecem. Por favor, Thaisa. Tá, aí pra gente tá sem áudio. Você tem como ver se é no compartilhamento? E eu não tô te ouvindo. Meu microfone tá bloqueado. Desculpa, gente, o áudio tá mudo do vídeo, eu vou voltar, tô pedindo aqui ajuda técnica. Obrigada. Pronto, gente, peço perdão por esse probleminha, mas vou reiniciar o vídeo, tá bom? Tá certo. A corrida era frenética, porque só na pedra eles se sentiam seguros. A pedra dividia a parte rasa e a funda do rio, mas quem conseguia chegar se sentia a salvo da escravidão, da opressão e da prisão. Senhor dos trovões, Pai da justiça e da retidão, Orixá que abençoa os injustiçados e castiga os mentirosos e caluniadores. Defenda, meu Senhor, meu trabalho, minha casa, minha família dos inimigos ocultos, dos ladrões e dos mentirosos. A casa de Xangô, invadida pelo nome de Deus, mas apenas um nome de Deus, escrito em azul por alguém, pichado ali. É Deus? O grito que entrou nos meus sonhos. Thaisa, pode colocar a apresentação. Então, eis a Pedra de Xangô. Ela está localizada no miolo da cidade. O outro slide. Pronto, você tem que me avisar quando passar. Thaís, é o segundo slide que eu preciso. Ah, ok. Segundo.
Esse parece que é o quarto. Então, a Pedra de Xangô, ela está localizada no miolo de Salvador, numa área considerada área de remanescente de quilombos, né, e remanescente do bioma Mata Atlântica. Ela vivia imersa numa mata fechada até 2005, quando foi ameaçada de ser implodida devido ao mega projeto da Avenida Assis Valente. Próximo. Ela possui aproximadamente 8 metros de altura e 30 de diâmetro. Tem mais de 2 bilhões de anos, né? E é considerada patrimônio geológico de relevância nacional pelo Serviço Geológico do Brasil, a CPRM. Pode passar, próximo. Então, eis aqui o fato dramático. Em 2005, ela esteve na iminência de ser implodida para dar lugar a esse megaprojeto do governo do Estado, no programa Sanear, que implantou a Avenida Assis Valente. Foi quando as comunidades de terreiros se mobilizaram no sentido de salvar a pedra, porque ela é considerada um lugar sagrado para o povo de terreiro, para as comunidades de terreiros, né? E aí o povo se rebelou, fizeram várias mobilizações, atas, petições, e no dia 17 de julho de 2005, hoje, né, faz 15 anos, gente, muita emoção, nem me lembrava disso, né? O jornal à tarde sai com essa manchete: símbolo de quilombo será preservado. Né? Pode passar. Aqui vocês têm uma ideia desse momento dramático. Olha como ela foi. Ela vivia imersa numa mata e foi totalmente desnudada, né? E, na época, tinha um senhor, né, ambientalista, que se amarrou na pedra para que a pedra não fosse implodida. Pode passar. Aqui você vê um ângulo, né? E o interessante é que a produção desse espaço não houve nenhum contato com a comunidade e não foi feito os estudos de impactos ambientais, que é muito importante, onde se investiga qual a comunidade que mora na localidade e o que é importante para essa comunidade. As comunidades de terreiros são comunidades que cuidam muito do meio ambiente, que precisa do meio ambiente para realizarem os seus rituais, né? E, para vocês terem uma ideia, Salvador foi feito um mapeamento dos terreiros de Salvador em 2008 e foi constatado mais de 1.200 terreiros, sendo que aproximadamente 70% deles são considerados terreiros de laje, ou seja, terreiros que não possui espaço-mato para realizar os seus rituais.
E, em termos de representatividade, os bairros de Cajazeiras e adjacência eles estão no segundo lugar em termos de representativo nesse mapeamento. Vamos lá? Além de implantar a Avenida Assis Valente, eles implantaram também 6 lagoas de estabilização, né? Para cuidar da questão do saneamento básico da região. E o interessante é que, além de adentrar numa área de Mata Atlântica, certo? Não, o governo, a nocividade do Estado foi tamanha que não fizeram nada para recuperar ou minimizar os danos ambientais feitos na área. Pode passar. E aí, o mapa mesmo, o anterior. Então, a partir de 2005 a 2000, aqui mesmo, de 2005 a 2010, a comunidade lutou, as comunidades de terreiros, de movimentos ambientalistas, lutaram muito junto aos órgãos no sentido de tombar a pedra, né, sob a alegação que aquela pedra era a pedra do quilombo do Buraco do Tatu ou do Urubu, como também uma área que era a morada dos índios tupinambás, dos caboclos, dos inquices, dos orixás, vodus e encantados, sem, contudo, lograr qualquer êxito de 2005 a 2010. Né? E, a partir daí, começaram a fazer caminhadas no sentido de visibilizar a causa, porque eles viviam na invisibilidade, e no sentido de sensibilizar os poderes públicos para a patrimonialização desse lugar, que é considerado um lugar sagrado. E aí, aproximadamente em 2012, eu fui contactada no sentido de ajudar a patrimonializar, a tombar a Pedra de Xangô. Enquanto operadora do direito, eu entendo que a Pedra de Xangô reunia todos os elementos para que fossem tombadas. E eu não sabia porque, até aquele momento, prezado momento, não havia sido. Então, eu disse, bem, se o direito não me diz por quê, eu vou buscar na arquitetura. Foi quando eu resolvi fazer mestrado em arquitetura, né, com o tema Pedra de Xangô. Eu submeti o projeto em 2014. E aí começa o racismo. O racismo já começa ao adentrar na faculdade. Eu apresentei o projeto, fui aprovada, o meu currículo também foi aprovado, mas na hora do exame da banca, né, com a banca, eu fui reprovada. E eu fui reprovada. A primeira coisa que me perguntaram foi o seguinte: por que a Pedra de Xangô? Por que eu não fui para a antropologia? Porque eles entendiam que, na Faculdade de Arquitetura, como a própria Thaisa disse, uma faculdade elitista branca, aquele tema não deveria ser tratado. E aí eu disse-lhe que o meu tema se enquadrava muito na linha de pesquisa,
certo? E defendi o meu projeto. Não deu outra, reprovadíssima. Como eu já era aluna especial da faculdade, eu passei um e-mail para um dos professores e disse-lhe que, enquanto operadora do direito, eu ia entrar com mandado de segurança, porque eu não entendia o porquê não teria sido, o porquê teria sido reprovada. Aí indaguei, só existe patrimônio cultural no centro da cidade, nas áreas nobres? Será que no miolo, nos lugares periféricos de negro, não existe monumento sagrado, patrimônio cultural? E esse e-mail foi uma revolução. Eu disse que ia entrar com mandado de segurança, e 3 dias depois sai uma outra lista. E na outra lista, meu nome estava lá. E eu fiquei conhecida na faculdade com a menina da Pedra de Xangô, certo? E aí, ao desenvolver os estudos, que agora nós vamos falar aqui em 2016, né? Tramitava na Câmara de Vereadores o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, certo? E a minha pesquisa debruçou toda a área da Pedra de Xangô. Foi quando aqui você tem a APA, né, a barragem, e a APA Joanes e Pitanga. As pesquisas até então davam conta que a Pedra de Xangô, essa que estava aqui, que está aqui, estaria dentro da APA Joanes e Pitanga. E aí nós descobrimos que não. Então, o que nós propusemos? Que tal? A gente não conseguiria mudar a poligonal da APA Joanes e Pitanga. Então, propusemos à Câmara de Vereadores a criação de uma APA, né? E de um parque em rede. Por quê? Porque vocês observam que aqui está a Pedra de Xangô. Em 1976, toda essa área era mata fechada, né? O urbanismo demolidor, o que foi que fez? Vocês verem, isso aqui tudo é prédio. Então, o que foi que nós propusemos? Nós propusemos a criação dessa APA, que é essa poligonal em laranja, no sentido de preservar ainda o restante de mata verde que existia, certo? O executivo, o prefeito, tinha encaminhado para o PDDU a proposta de um parque para Pedra de Xangô, que era uma poligonal menor, de 74 hectares, certo? E aí nós propusemos a criação da APA, que são 410 hectares, e a criação do Parque em Rede, né? Que é um pioneirismo na cidade e no Brasil, porque o que foi que nós fizemos? Nós convidamos o povo de terreiro e foram eles que cartografaram, mapearam 12 lugares sagrados importantes para realizações dos rituais. Ou seja, eles não queriam só a preservação da Pedra de Xangô, eles queriam também que outros lugares, como o Mariô, a reserva do Mariô, os veios d'água, as encruzilhadas, fossem também preservados. E aí, no apagar das luzes, com muita luta, conseguimos aprovar numa Câmara de Vereadores que é segregacionista, racista, o Parque em Rede Pedra de Xangô e a APA Municipal Assis Valente, que é uma conquista do povo negro dessa cidade, do povo de terreiro. Pode passar?
Isso em 2016. Além disso, em 2017, a minha pesquisa, antes de ser defendida, compôs o laudo etnográfico do processo de tombamento da Pedra de Xangô pela Fundação Gregório de Matos. E aí, em 2017, a Pedra de Xangô foi reconhecida como Patrimônio Cultural da cidade de Salvador. Próximo. Mas as conquistas não ficaram até ao patrimônio e às unidades de conservação. Os estudos desenvolvidos na arquitetura foi desembocar no Instituto de Geologia, e o estudante Sérgio Magarão, com o apoio do professor Ricardo Fraga, que trabalha com geossítio, né, diversidade, conseguiu, né, que a Pedra de Xangô fosse reconhecida como Patrimônio Geológico de Relevância Nacional pelo Serviço Geológico do Brasil. Próximo. Mas, e não obstante todas essas conquistas, a Pedra de Xangô sempre foi alvo de discriminação. Ora racismo ambiental, ora intolerância religiosa. Em 2014, 2018, 2019, 100 quilos de sal grosso foram colocados na base da Pedra de Xangô, atingindo, assim, os lençóis freáticos e causando um grande dano ambiental. Próximo. Aqui você vê outra imagem. A última, que foi em 2019, teve uma repercussão nacional e internacional também. Por favor. Aqui são as pichações. Deus, Jesus, para vocês terem ideia o quanto esse espaço sofre com os ataques racistas. Podem passar. Pode passar. Nesse último ataque, né, do sal, houve uma repercussão nacional e internacional, porque um professor de Harvard também solicitou as imagens, né? Pode passar. Pode passar, Thaís. Sim, mas as agressões não terminam. O Estado, novamente, com a sua nocividade, né, para a implantação da Avenida 29 de Março, destrói uma grande área desse terreiro, né, que existe há 90 anos, próximo à Pedra de Xangô, que é na Fazenda Grande 4. Né? Pode passar? Olha só. E o que a própria Thaisa fala sobre racismo estrutural, racismo institucional. Pode passar, Thaisa. Esse aqui é muito interessante. O que vocês estão vendo aqui é uma estação de lodo, certo? Que a Embasa quer implantar no Pico dos Vermes, que é um dos lugares sagrados mapeado pelo povo de Santo. Aqui tem áreas de nascentes, né? E quando eu faço parte do grupo de implantação do Parque Pedra de Xangô, do GT Externo, eu e os demais membros das comunidades de terreiros descobrimos isso aqui, essa iniciativa. Nós entramos com uma ação, com uma queixa no Ministério Público, no sentido de impedir
que se coloque estação de lodo em um lugar de nascente, um lugar onde o povo de terreiro realiza rituais. Para você ter uma ideia, essa estação de lodo funcionava no Iguatemi. Então, o que é que faz com tantos lugares na cidade? A Embasa, o governo do estado, em total desrespeito às comunidades de terreiro, resolve implantar a estação de lodo exatamente no Pico dos Vermes, que é um dos lugares sagrados. Por favor. Pode passar, Thaís. Queimadas. Pode passar. Olha o esgotamento sanitário. Olha como a Embasa deixa o lugar, falta de saneamento básico. Isso próximo à Pedra de Xangô, que será o primeiro parque em rede da América Latina. Vamos lá. Pressão por ocupações. Pode passar. E aqui é o projeto do parque Pedra de Xangô, porque existem 3 unidades de conservação. A APA, que é aquela poligonal em laranja, o Parque em Rede e esse parque que foi uma iniciativa da prefeitura, né? E que será inaugurado, nós esperamos ainda esse ano, é a nossa expectativa. Então, vocês observam aqui nessa imagem o quanto o Estado, né, ele foi perverso, né? Vocês observam que a pedra fica a quase 5 metros da pista. Então, o que é que se tem? Tem falta de privacidade para as práticas religiosas, ruídos de automóveis, né? O sistema viário que passa a todo instante, né? E dificulta, né, a realização dos rituais. Então, essa via aqui vai sair, né? E vai ser ampliado, né? O parque vai estar, a Pedra de Xangô vai estar em um lugar mais fechado para que as comunidades possam realizar os seus rituais. Pode passar. Então, a APA tem 401 hectares, toda a subbacia do Ribeirão Itapuã, 28 córregos e 62 nascentes, 106 hectares de vegetação do bioma Mata Atlântica, 4 ecossistemas, 67 terreiros, 7 bairros abrangidos, um total de 75.336 pessoas. Os bairros de Boca da Mata, Cajazeira 10, 11, Fazenda Grande 1, 2, 3 e 4. 84,6% da população é negra, correspondendo a 63.703 pretos e pardos. E a Pedra de Xangô, ela se constitui numa rede indissociável de geologia, águas, matas, orixás, pessoas. Vamos lá? Aqui são os danos, e aqui é a represa do Ipitanga. Pode passar. Remanescente do bioma Mata Atlântica. O que eu quero dizer com tudo que foi aqui mostrado? Que, muito embora a Pedra de Xangô hoje seja patrimônio cultural da cidade de Salvador, tenha 3 unidades de conservação a ser implantada, o Parque da Pedra de Xangô, que é o Parque do Bairro, o Parque em Rede e o Parque Municipal Assis Valente, ainda assim, diariamente, sofre com
atos de racismo. Pode passar? E eu queria dizer o seguinte, que tudo só foi possível devido à luta do povo negro dessa cidade, à luta das comunidades de terreiros, né? E eu queria dizer que a Pedra de Xangô não é só problemas, não são problemas, é feita também de solidariedade, resistência, voluntariado, ação afirmativa, comunicativismo, assessoria popular, protagonismo, festa, conquista, cuidado e sagrado. Pode passar. Aqui é a visita do Alafim de Oió, que é o sumo sacerdote de Xangô no mundo. Oió é a cidade de Xangô, na Nigéria, e que esteve aqui em 2014 para um seminário e visitou a Pedra de Xangô. Próximo. Lugar sagrado, uma senhora em reverência. Próximo. Tecendo redes de resistência. O que eu queria falar aqui também é o seguinte: em 2017, eu concluo a dissertação de mestrado, mas ainda assim continuei presa à causa, porque a todo momento se tem uma demanda, se tem alguma coisa a resolver. E por conta disso que nós criamos a rede de resistência, né? Que são colaboradores. Hoje, a Pedra de Xangô, eu digo que ela não é só patrimônio cultural, ela é um laboratório científico. Ela é um laboratório porque muitas unidades da UFBA, né, e de outras universidades estão debruçados para implantar o parque e a APA, o Instituto de Biologia da UFBA, o Instituto de Geologia, o Instituto de Biologia da Faculdade Jorge Amado. E para vencer todos os desafios, nós criamos o site www.pedra de Xangô, estamos no Instagram, no Facebook, diariamente dando notícia da Pedra de Xangô, porque a luta continua. Hoje mesmo, há 2 dias que eu estou a discutir a questão de um pastor que está promovendo no Facebook uma ação porque ele entende que o Parque da Pedra de Xangô não pode levar o nome de um orixá. Então, a todo momento, atos de racismo, atos de falta de respeito, de intolerância religiosa são perpetrados contra a Pedra de Xangô. E esses 2 dias eu nem sabia, hoje eu estava tão aborrecida que eu disse, essa live hoje não vai ser muito boa, porque eu fiquei 2 dias tentando convencer uma pessoa da importância do Parque Pedra de Xangô levar o nome de Xangô, porque trata-se de uma reparação. E aí, quanto mais eu argumentava, eles contra-argumentavam com outros que não tinha nenhum sentido. Não pode Logradouro levar o nome de orixá. Eu digo, e a Praça Irmã Dulce, que foi construída em 2015? É o quê? Essa cidade tem nome de santo para tudo quanto é lugar, né? E a Praça da Bíblia? Quando se pensa em instituir uma unidade de conservação em nome que vai ostentar o nome de um orixá, é todo uma celeuma, né? Então, eis todos os atos de racismo na produção do espaço urbano
que a cidade de Salvador, a cidade mais negra fora da África, e onde ainda é difícil nós reconhecer os monumentos dessa cidade, monumentos negros afro-brasileiros. Pedra de Xangô é um monumento africano e merece todo o respeito, todo investimento público que outros espaços nessa cidade já teve. Em 2019, tivemos a requalificação da colina do Senhor do Bonfim, certo? Então, é tardia, né, essa implantação desse parque, e o povo negro dessa cidade espera ansiosamente a inauguração. E, para terminar, eu gostaria de que a Thaisa colocasse a música da Pedra de Xangô, né? Um trecho só, não precisa todo, e que remete que é essa rede de defesa em defesa desse monumento sagrado. Pedra de Xangô é enredo, é rede, mora em nossos corações. Pedra de Xangô é enredo, é rede, mora em nossos corações. Também chamada de Zazi Sobô, interligando as conexões. Toques de Angola, de Jejinago, som de atabaques de toda a nações. Toques de Angola, de Jejinago, som de atabaques de toda a nações. Moradas de índios e quilombolas, a nossa união faz a diferença. Por isso queremos reparação, estaremos sempre na resistência. Pedra, pedra de Xangô, pedra de Zazi e Sobô. Pedra, pedra de Xangô, pedra de Zazi e Sobô. Pedra, pedra de Xangô, pedra de Zazi e Sobô. Pedra, pedra de Xangô, pedra de Zazi e Sobô. Pedra, pedra de Xangô, pedra de Zazi e Sobô. Pedra de Xangô é enredo, é rede, mora em... Esse tema me tocou bastante quando Maria Alice falou, né, de como os nossos corpos a gente tem que estar sempre lutando por algo, né, tem que estar sempre nos impondo a nossa resistência, o nosso espaço. A gente, para ocupar um espaço, tem que estar sempre resistindo. Então, eu vejo a conexão, né, do que Thaisa falou, junto com o que Maria Alice falou, como os nossos corpos, os corpos negros, eles não conseguem acessar espaços acadêmicos, espaços de poder. Isso também está na questão de como nós somos empurrados para a periferia, né? Eu me veio o exemplo, eu moro na periferia de Salvador, né? Majoritariamente das pessoas que moram aqui na periferia são pessoas negras. E eu, para chegar na faculdade, que é no centro de Salvador, eu acordo às 5 horas da manhã. E quando eu tenho aula às 7 horas da manhã, isso me provoca um estresse terrível, porque nas periferias, a gente que mora na periferia, a gente sabe como é o transporte público, a gente sabe como é a questão da segurança. Então, a gente tem que sair mais cedo, então a gente já tem medo de sair mais cedo, né? Pegar um transporte público que demora
quando chega, é lotado de gente, né? E eu ainda chegar na faculdade atrasada, e ainda ter que ouvir de colegas meus que moram próximo à faculdade, do lado da faculdade, que eu não tenho interesse, que eu só chego atrasada. Então, quando não é isso, são pessoas colegas que são do coletivo, que está comigo também, que são do coletivo, que moram na residência. Então, são pessoas que moram com mais outras pessoas no mesmo quarto, tem que dividir quarto, são com pessoas que não são da família, não são da convivência, então tem toda uma dificuldade para conseguir estudar, e a gente é tratado, né, a gente tem que sempre provar que a gente é melhor, né, sempre se esforçar a mais e ser reconhecido menos, né, então, como o espaço urbano, ele é feito para nos afastar de estar no centro, de estar nos espaços, né, então, quando a gente tenta acessar, só de estar lá, chegar lá, já é um exercício de resistência, né? Então, eu fiquei muito tocada, assim, né, por toda essa história da Pedra de Sangô, porque um patrimônio geológico mundial, reconhecido mundialmente, é tratado com total desprezo, simplesmente por ser algo do povo negro, né? Algo do povo de santo. Então, o racismo ele tenta nos destruir em todas as nossas esferas, seja política, religiosa, social, mental. Então, ele está o tempo inteiro tentando destruir o nosso psicológico, sabe? Então, realmente, a gente vê como nada é algo separado do outro, né? Eu, na faculdade, me incomoda muito mesmo, não querendo diminuir a profissão, mas a maioria das pessoas negras são funcionários terceirizados, né? Vários alunos negros já não aconteceu comigo, mas já foram parados na portaria, né? Então, é um transtorno psicológico muito grande. Você sair, você tem que, já na hora que você acorda, né? Que é o meu caso, eu acordo 5 horas da manhã, já na hora que eu acordo para ir para a faculdade, já estou lutando para tentar garantir o meu espaço, que está sendo tentado tirar de todas as formas, simplesmente pelo fato de eu ser negra, né? Então, como todo esse conjunto dessa discussão que está trazido hoje, que foi abordado hoje por você, que foi muito enriquecedor e que traz, né, à tona o quanto essa discussão não é isolada, enquanto a gente precisa o tempo inteiro estar falando, né, demonstrando mesmo. Uma outra colega do coletivo, ela trouxe para aqui, que você falou, né, Thaís, aqui 1 a cada 16 estudantes são negros da odontologia. E nas universidades públicas, a gente fez uma live recentemente que a gente discutiu, que ela trouxe esse dado, Maria Luísa, ela trouxe esse dado que nas universidades públicas, o curso de odontologia é o que tem mais negro, ou o que tem menos negro, desculpa, menos até do que de medicina. Então, a gente ocupa o nicho do nicho do nicho, né? Na faculdade, a gente pode contar em um dedo de uma mão quantos professores negros tem. Então, inclusive, Paty, só pegando esse teu gancho e complementando um pouco isso que você traz, é também interessante a gente observar quais são os cursos que essa população negra ela começou a ocupar, né, e a ingressar logo no início, né, desse processo de reparação histórica e social, que é o processo de cotas, né? Que foram justamente os cursos de formação de professores. E isso me faz, que são cursos de pedagogia, os cursos ligados à formação de licenciaturas, né? E aí, isso me faz lembrar um samba que eu sempre gosto de trazer quando eu vou falar sobre educação e população negra e acesso, né? Que vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Né? Então, assim, aí a gente também já consegue perceber, né, o quanto que nós, enquanto população negra, a gente entende a importância da ocupação daquele espaço, mas a gente não quer estar ali só,
né? Então, a gente não quer ser a exceção que confirma a regra, né? Então, a gente vai pegar todo esse instrumental técnico para levar também para nossas comunidades. Então, eu sou jornalista e eu sou formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é a universidade mais negra deste país. E eu tenho extremo orgulho de fazer parte dessa universidade, né? Eu gosto muito de trazer um pouco da minha história pessoal, porque eu acho que é importante que a gente entenda de que lugar que a gente fala, né? Até para que as pessoas se situem e não fiquem utilizando determinadas histórias como justificativa para a meritocracia, né? Que é uma excelente falácia, falar sobre meritocracia nesse país. E é um exemplo, inclusive, que o meu companheiro, que é professor de História e mestre em Antropologia, ele geralmente leva para a sala de aula, né? Eu tenho 5 irmãos e eu sou a única que tem ensino superior completo. E aí ele sempre pergunta para esses alunos, né? Ele é professor de 2 escolas grandes de classe média, média alta. Salve ao FRB, Giovanni, salve ao FRB. Um comentário aqui no chat. E aí ele pergunta, né, para esses alunos, que em sua maioria são alunos brancos, o que é que eles acham que aconteceu para que no universo de 5 jovens, apenas um, que sou eu, tenha formação acadêmica universitária. E em 100% das respostas que ele recebe, os meninos e as meninas dizem: ah, professor, mas ela se esforçou mais, né? E aí é muito interessante ver a cara deles quando ele diz: não, ela foi adotada por uma família branca de classe média alta, né? Ou seja, a partir do momento que eu sou retirada da realidade socioeconômica e, de certa forma, racial, a qual eu pertenci até certa idade, e começo a acessar a partir de um privilégio de classe, né, um privilégio econômico, outros espaços que me possibilitaram estudar em colégios particulares de elite da cidade de Salvador, em fazer cursos de inglês em escolas de línguas de elite da cidade de Salvador, eu consigo fazer essa ascensão, né? Não só econômica, já que a minha família ela tinha esse aporte, mas também essa ascensão acadêmica, né? Eu chego até o mestrado, né? E não vou parar nele. Mas a cara dos meninos quando eles dizem: hã? Né? Assim, a falácia ela se esforçou, ela se esfacela na cara deles imediatamente, né? E o que me separa dos meus 5 irmãos? Oportunidade. Eu não me esforcei mais, eu não sou mais inteligente do que eles. O que me diferencia da história dos meus irmãos e das minhas irmãs é que eu tive acesso, eu tive oportunidade. E é isso que foi o ponto-chave de mudança para a minha vida. E, mais uma vez, é por isso que políticas sociais de cotas, por exemplo, com esse foco e esse viés racial é tão importante, porque a gente não pode esperar que a população negra seja adotada por pessoas brancas, né? Ou seja, nem toda a população negra vai poder ter a oportunidade que eu tive. Então, isso é obrigação, sim, do Estado, né? Oferecer condições iguais. Então, primeiro a gente fala em transformação de equiparação. Primeiro a gente traz a equidade, para depois a gente discutir igualdade. Porque enquanto a gente tem morrendo nesse país muito mais pessoas negras do que brancas, a gente não tem como falar de quem se esforçou mais e quem se esforçou menos. Quem se esforçou menos. Ora, a primeira pessoa que morreu neste país de Covid-19 foi uma mulher negra, empregada doméstica. Lembra dos dados que eu trouxe sobre a base e o tipo de trabalho desempenhado, em sua maioria, por pessoas negras? Foi uma mulher negra
de periferia e que jamais saiu do país. E que pegou Covid-19 com a sua patroa, com a sua empregadora, que foi passar férias na Itália, né? E aí, querendo passar a fala para a Maria Alice, a gente teve uma pergunta, né, falando sobre quantos logradouros, Maria Alice, existem nessa cidade com nomes expressivos de outras religiões. Essa discussão não tem cabimento, né? Foi eu não sei quem foi que fez a pergunta, mas foi uma pergunta que veio do YouTube, né? Aí eu acho que você poderia perguntar, você poderia esclarecer um pouco mais com relação a isso. Aí aqui a gente também está tendo outros comentários, né? O Luan Cruz no YouTube, ele fala que essas características configuram inclusive a dificuldade ou o não querer das instituições em lidar com as demandas de raça, que seria o racismo institucional, né? Então eu acho que ele também está falando com relação às dificuldades que a Pedra de Xangô ela enfrentou para conseguir se transformar finalmente numa APA, né? E, por último, temos um outro comentário aqui, que também não tem o nome da pessoa, mas que fala: fui a primeira da família de minha mãe a me formar no ensino superior. E com muito orgulho, logo depois de mim, a minha mãe, que é mulher preta, se formou também, e hoje nós duas temos diploma de ensino superior. Quem disse isso foi a Maria Luísa. Bacana, Maria Luísa. Eu acho que, só para finalizar a minha fala, quando eu digo que eu tenho muito orgulho de ter sido formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é porque eu fui para Cachoeira, né, que a gente entende no Brasil como o berço do candomblé, né, se diz muito comumente que a cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, é o berço do candomblé. E na minha turma, a maioria das pessoas no curso de jornalismo, né, cursos de comunicação também são cursos elitizados nesse país, né? A maioria dos alunos eram de pessoas negras. Então, e pessoas oriundas de cotas. Então, eu tive uma oportunidade de ter um choque de realidade, né, fantástico quando eu me formei pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, porque eu sabia e que a maioria daquelas pessoas que estavam ali eram como você, Maria Luísa, que era a primeira pessoa da família a estar ingressando no ensino superior, ou eram pessoas que, se não fossem as políticas de permanência, ou seja, residência, bolsa pecuniária e outras políticas internas da universidade, aquelas pessoas não estariam acessando aquele espaço, né? Então, eu agora passo a palavra para a Maria Alice para falar um pouco, né, fazer esse comentário com relação ao nome do parque, né, e por que ele não deveria se chamar Pedra de Xangô, enfim. Então, não sou eu que disse que não deveria. Existe toda uma campanha, né, inclusive no Facebook, por um pastor, que eu não vou citar, que tem mais de 50 visualizações, onde ele discute que não pode ser, o parque não pode levar o nome de um orixá, certo? O que a comunidade de terreiro questiona, vários logradores, você pode mesmo ver o Parque São Bartolomeu, é um santo. E aí? Né? Então, por que não pode ter um Parque Pedra de Xangô? Qual a diferença? Só porque é religião dos orixás, dos oguns? Só porque é do candomblé? Se nós estamos a falar de igualdade, quando se tem um Parque São Bartolomeu, é possível, sim, ter um parque que ostente o nome de um orixá e que diga de passagem que será o primeiro parque no Brasil a levar o nome de um orixá. E a história, esse país deve essa reparação ao povo negro, entendeu? Agora, eu
não fiz nenhum mapeamento dos logradores que têm o nome de santos, mas tudo gira em torno do santo. Você tem festa de Santa Bárbara, você tem festa de São João, você tem festa da Conceição, certo? Você tem Praça da Irmã Dulce, você tem o Senhor do Bonfim, e não há nenhum questionamento. Por que questionar o fato de um parque levar o nome de orixá? Está na hora, e é tardio já, né? É preciso fazer essa reparação, porque a primeira coisa que, quando os negros chegaram no Brasil, a primeira coisa que tiraram foi o nome dele, os nomes africanos. Nós somos o quê? Silva, Santos. E qual era o nome dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados? Então, nada mais do que justo de que o Parque Pedra de Xangô continue com esse nome, Parque Pedra de Xangô. Inclusive, Alice, isso que você traz é muito importante e, ao mesmo tempo, é flagrante, né? A gente conseguir revelar, né, o que é o racismo religioso, né? Então, nada mais é do que racismo religioso, né? Quando a gente não tem um questionamento acerca da quantidade de feriados e festas votivas ligadas a santos católicos, né? Mas a gente tem todo um combate, né? Com esses monumentos imateriais, né? Que são ligadas à população negra, né? Isso só revela o racismo, e eu queria, inclusive, trazer um pouco a memória com relação ao Dique do Tororó. Não esqueçamos que lá a gente tem, dentro da lagoa, as representações, né, dos orixás, e também já tentou ser tramitado dentro da Câmara de Vereadores a possibilidade de se retirar aqueles orixás dali e colocar uma Bíblia no meio, né? Ou seja, o que é isso se não racismo, se não uma tentativa de apagamento histórico, né, da história da população negra nesse país, né? Onde fica a pluralidade e a diversidade? Não é? Então, é preciso, sim, lutar para que o Dique do Tororó, o Parque São Bartolomeu, que são referências, o Parque Pedra de Xangô, continue a ostentar toda a sua simbologia, né? Então, isso é muito, muito importante, e mais do que isso, é preciso hoje está a discutir aqui na Odonto, é preciso levar isso para as escolas primárias, porque o menino negro, a menina negra precisa saber a sua história. A Pedra de Xangô não é só Pedra de Xangô, é a Pedra do Quilombo do Urubu. É também reconhecida como Pedra do Buraco do Tatu, morada dos índios tupinambás. Né? Então, tem toda uma ancestralidade que a maioria da cidade de Salvador não conhece, que precisa conhecer. E quando você retira o nome, você apaga, é apagamento. E precisamos fazer essa reparação. Sim. Muito importante o que foi tocado por ambas as convidadas, né? Porque quando se apaga a nossa história, apaga nossos monumentos, apaga-se a nossa história, a gente fica sem saber de onde a gente veio, né? Sem saber de onde a gente veio, como é que nós vamos nos conectar com os nossos ancestrais, né? Com nossa ancestralidade, com nossa força. Exato. Né? Então, o povo sem memória é um povo que não existe, né? Exato.
Exato. E essa Né? é uma das faces violentas do racismo, né? Que é quando ele tenta apagar todas as referências que nós tivemos, né? De quem nós somos, de quem nós fomos, né? Então, isso que a Maria Alice traz, de que uma das primeiras coisas que fizeram fazer com que nós nos esquecêssemos, né, nossos ancestrais se esquecessem de que vieram de África, né, e de que tinham um povo, uma família lá, foi justamente eliminar o seu nome, eliminar a sua língua, né, fazer um processo total de aculturamento, ou seja, tentar apagar os vestígios de cultura que existia daquele povo originário e impor a cultura, né, daqueles que trouxeram essas pessoas em condição de escravidão, né? Inclusive existe, eu não me lembro, a Maria Alice talvez saiba melhor do que eu e possa me corrigir se eu estiver errada, um monumento, acho que fica no Benin, que é a passagem, o portal do não retorno, né? Que era um portal que tinha no cais, num cais, aonde se fazia esse tráfego de pessoas escravizadas. E esse portal do não retorno, ele representava justamente o começo desse apagamento, né, dessa memória dessas pessoas negras. Então, assim, a partir do momento que você passar por esse portal, você não retorna mais, né? Tudo o que você conhece, tudo o que você sabe vai ser apagado, vai ser esquecido, e agora você vai passar a viver sobre uma outra condição e de uma outra forma, né? Então, o que aconteceu, né? Esse processo de racismo que aconteceu na vinda da população negra para o Brasil e que se perpetua hoje das mais diversas formas, né? É um processo extremamente violento, né? Que a gente termina vendo como que ele se encerra através desses dados alarmantes, né, de como que a população negra morre. Então, 111 tiros em 5 estudantes, né, em como que a política pública ela não chega. Então, uma das prevenções ao Covid-19 é você lavar as mãos, mas existe uma falta de saneamento básico muito grande em uma série de territórios, né? Então aí a gente também volta a falar desse direito à cidade, né? Que é você ter acesso à água limpa. Então, como é que você vai lavar as mãos se você não tem acesso à água limpa e você não tem acesso a saneamento básico? E isso se reflete na quantidade de pessoas negras que morrem hoje por Covid-19, né? Thaís, no início, é bom você ter falado nisso, porque no início da pandemia, aqui em Salvador, os bairros que estavam faltando água eram exatamente os bairros da periferia, e que eram os bairros que não poderiam faltar de hipótese alguma, certo? Porque se você mora na Avenida 7, na Barra, na Pituba, você tem reservatório. E o povo negro, lá na periferia, será que tem reservatório? Né? E eu me lembro que a Faculdade de Arquitetura acompanhando os casos, e o que foi mais recorrente foi a falta d'água nos bairros periféricos de Salvador. Isso não seria racismo? Quando a Embasa opta de tirar a estação de lodo do Iguatemi e escolhe exatamente na área da APA Municipal Assis Valente, sabendo que ali será uma unidade de conservação, colocar estação de lodo, não basta as lagoas de estabilização? Isso é o quê? Isso Racismo é institucional. racismo, né? Racismo institucional, sem sombra de dúvidas. Uhum. Então, pessoal, então,
É por causa do adiantado da hora, né? A gente passou um pouco. A nossa discussão Verdade. está muito boa, né? Muito enriquecedora, engrandecedora, né? A presença de vocês está sendo incrível, mas a gente passou um pouquinho, né? Esse assunto realmente é assunto para discussão de mais de 3 horas, muito mais, enfim. Mas, como se trata de uma live, né? A gente vai deixar o vídeo salvo, o vídeo vai estar no YouTube, né? No FOUFBA, para encontrar esse vídeo, vai estar no FOUFBA oficial. Né? Nós do PET, desde já, queremos agradecer imensamente a participação de vocês. Deixar o Instagram, né? Para quem está acompanhando, siga o Instagram da Pedra de Xangô e o Instagram também de Thaisa, né? Que é @TaiaGata, né? Com TH. Não, Thay de Thaisa. Eita, meu Deus, eu botei errado, socorro. Thay de Thaisa, perdão. Thay de Thaisa, e eu vou botar aqui também o Instagram da Pedra de Xangô. O Instagram da Pedra de Xangô. Nós do PET queremos agradecer demais a presença de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Quero agradecer também a participação de todos que estiveram com a gente, que acompanharam a live, tanto aqui pelo Zoom quanto pelo YouTube. Muito obrigada. O Instagram da Pedra de Xangô é @pedra.de.xangô. Então, peço para que vocês que estiveram acompanhando sigam, né? Gratidão por mais um Quebrando o Tabu. Gratidão a Thaisa Silveira. Gratidão a Maria Alice. Né? Esses momentos são muito importantes para a gente, enquanto mulheres pretas, né? Que estamos aqui resistindo, existindo e resistindo e ocupando o nosso espaço. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. A noite foi incrível, a noite foi maravilhosa. É só gratidão. Certo? E quanto ao certificado de participação, posteriormente nós estaremos enviando para a Amber. Certo? Bacana, gente. Eu agradeço imensamente pelo convite. É uma pena que o professor Ricardo não pôde estar aqui hoje conosco, mas ele é professor também, né? E está nesse corre-corre do encerramento do semestre lá na Baiana, mas enfim, agradeço novamente a ele, né, por ter feito essa ponte conosco e com o PET de Odonto da UFBA. Agradeço mais uma vez a Paty, a Mari, por terem nos convidado. Muito obrigada. Obrigada.